Boa tarde, turma. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início à nossa quinta aula de Oficina de Produção Filosófica 1. Semana passada nós concluímos o conjunto das nossas 4 primeiras aulas, em que pudemos compreender que há diferentes definições da filosofia e do filosofar ao longo da história da filosofia, bem como a atualização em diferentes momentos do seu sentido original antigo de amor e de busca pela sabedoria. Podemos compreender que o sentido da filosofia, bem como o sentido do ensino da filosofia, já é em si um problema filosófico, é uma questão para a filosofia. Compreender a diferença e as relações entre a filosofia e o discurso filosófico, bem como as diferentes formas literárias assumidas pela filosofia em diferentes momentos da sua história. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar as características e especificidades do estudo e da pesquisa em filosofia e vamos seguir nos munindo nas próximas aulas de elementos básicos necessários para que a gente possa, então, ter mais segurança, mais clareza, né, na hora de propor os nossos projetos de escrita, os nossos projetos de pesquisa, de começarmos então a empreender efetivamente as nossas investigações filosóficas. Então vamos nos aproximar mais detidamente do problema da investigação no campo da filosofia. Quais são os instrumentos básicos necessários para a investigação filosófica? Quais são os passos básicos desse tipo de investigação? Quais os tipos mais comuns de pesquisa? Quais os métodos mais utilizados no campo filosófico? O tipo da pesquisa está muito relacionado ao foco dessa pesquisa. Qual é o foco da pesquisa? A pesquisa tem o foco no objeto? Ela tem o foco no problema? O enfoque da pesquisa é nos procedimentos técnicos? Todos esses diferentes enfoques de pesquisa, né, as características referentes a cada tipo de pesquisa em específico, nas diferentes ciências e também na pesquisa em filosofia, estarão disponíveis para vocês a título de informação e conhecimento nos materiais complementares da semana. Eu não vou entrar em pormenores em cada um desses tipos, mas vocês podem acessar esses materiais no ambiente e fazerem uma leitura pormenorizada. Como vocês sabem, uma pesquisa implica inicialmente encontrar um problema, identificar um problema. Isso vale para todos os campos de pesquisa, não é diferente no campo filosófico. A partir então desse problema, vai se colocar uma questão, né? Vai se fazer uma interrogação e vai se, portanto, percorrer um caminho por meio do qual vai se buscar responder, né, suficientemente na medida do possível às questões então elaboradas, as questões colocadas, a problematização empreendida. A investigação filosófica ela pode sim contar com diferentes caminhos metodológicos, diferentes métodos a seguir quando pretendemos conhecer algo, há diferentes caminhos metodológicos de leitura, de interpretação, de análise, de produção de textos filosóficos acadêmicos. Não há, portanto, um método específico, um método obrigatório, um método que vai servir da mesma forma para todo tipo de pesquisa, um método que consiga univocamente abranger todos os mais diferentes objetivos de pesquisa. Então, a escolha do método, a construção metodológica, o caminho a ser percorrido metodologicamente, ele vai depender muito da relação do pesquisador com o seu objeto e dos objetivos que ele quer alcançar com a pesquisa. Os diferentes modos de tratar os materiais, os diferentes modos de lidar com o conhecimento também ao longo da história da filosofia possibilitaram aos filósofos, às filósofas, a elaboração das suas teses, a elaboração das suas próprias filosofias. A escolha do tema é o primeiro problema metodológico a enfrentar, né? Então é preciso formular um problema, é preciso encontrar um problema, é preciso colocar a questão. Então a definição do problema ela implica ainda que se observe, que nós observemos o contexto da problematização, né? Quais são os elementos e quais são as relações que estão em jogo. Quando eu observo esse problema, quando ele parece se colocar diante de mim, diante do que eu sou capaz de ver,
naquele exercício de encontrá-lo, de formulá-lo, né, de início. O que eu consigo já observar dos modos pelos quais esse problema se insinua, o desenvolvimento da investigação, a problematização que nós vamos fazendo operar mediante as referências escolhidas e as questões colocadas, ela vai nos levando então à formulação de hipóteses que vão nos responder mais ou menos satisfatoriamente às questões colocadas. Essa colocação do problema, ela pode ser sempre revista, ela pode ser refinada, ela pode ser relançada, né? Justamente mediante então a colocação de outros problemas, a movimentação do problema em relação a novas questões, em relação a novos achados, em relação a novas análises, né? Em filosofia, e muitos pensadores, muitos filósofos, né, escreveram sobre isso, nada há de definitivo, né? E mesmo na ciência, a ciência, né, é um modo de conhecimento que também está sujeito a revisões, está sujeito a transformações, não é? De acordo com novas pesquisas, novos dados, novos achados, novas descobertas, com o avanço do conhecimento. O autor que nós selecionamos para ler na aula de hoje, o Astivera, ele define a investigação filosófica como compreendida em dois planos: a criação original e os estudos de história da filosofia. É claro que essa criação original ela é sempre precedida por outras criações, por outras vozes, por outros pensamentos e conceituações, ou seja, na ordem também do discurso filosófico, nada é absolutamente original. No entanto, o autor dirá que o sentido e a razão de ser da filosofia são remetidos ao trabalho filosófico original encontrado nas grandes obras filosóficas, as quais ele não define, não é precisamente, mas ele nos dá uma pista ao se referir à questão da oralidade no ensino e na produção filosófica, reportando-se então nesse momento do texto as formas antigas da filosofia e do filosofar, no momento em que cita, ainda que sem pormenores, filósofos como Pitágoras e como Sócrates, por exemplo. Na página 84 do texto, nós encontramos a seguinte citação, abro aspas: "O filósofo original traduz em uma linguagem que em muitos casos lhe é própria, seu conhecimento de uma realidade quase sempre inefável e única. O grau de legitimidade de seu conhecer depende da agudeza e da penetração de sua visão, e a coerência e o rigor de sua linguagem estão condicionados por sua capacidade para traduzir o que viu ou acreditou ver. Isso explica as diferentes formas que a linguagem dos filósofos originais assume: o poema, a autobiografia, o tratado científico, a descrição fenomenológica, o relato simbólico e o uso das analogias, alegorias e metáforas." Então, fecho a citação. A originalidade filosófica, ela também está estreitamente ligada ao olhar filosófico que se lança sobre algo, aos modos como se olha, como se interroga, como se inquieta, se pergunta, a linguagem utilizada, tudo o qual também é investido do modo pelo qual nós nos debruçamos sobre os materiais estudados. O modo como se utiliza a linguagem, ele está também relacionado a esse modo de ver e de viver uma questão, um problema. A criação filosófica ela não obedece a fórmulas ou receitas, mas a produção filosófica, seja mais ou menos original, ela implica sim um trabalho exigente daqueles que com ela se ocupam. O autor chama atenção para o esforço implicado no estabelecimento dos textos filosóficos, por exemplo, né? Sobretudo dos textos de filosofia antiga, em que há um árduo trabalho, um trabalho rigoroso por parte dos historiadores da filosofia, né? Um trabalho que implica um labor de diferentes profissionais, né? De diferentes especialistas também, como paleógrafos, doxógrafos, filólogos. Grande parte dos textos que chegaram até nós, os textos de filosofia antiga, especialmente os fragmentos dos pré-socráticos, não é?
se deve ao trabalho, então, de recopilação de textos dos doxógrafos, né? Como vocês sabem, os escritos integrais, não é, desses filósofos pré-socráticos, eles se perderam, né? Tudo que nos resta são, então, fragmentos, são, às vezes, pedaços de frases, por vezes uma página, uma palavra. Então, a aproximação de um texto, ela deve ser empreendida mediante um cuidado, como nós vimos também já nas aulas anteriores, um cuidado rigoroso com o texto, com o sentido original do texto, quer dizer, é preciso situar esse texto no contexto de onde ele vem. Aristóteles já salientava, e o Estivero nos chama atenção para isso, de que um simples erro de pontuação, cito, pode mudar fundamentalmente o sentido de um texto de Heráclito. Mas, por outro lado, o autor também nos dirá, desde Platão até Heidegger, passando por Aristóteles, os neoplatônicos, os gnósticos e os pais da igreja, cada um leu Heráclito à sua maneira e, por vezes, inclusive de maneiras divergentes. Então, em relação ao tratamento dos textos, aqui é um exemplo relativo ao exame dos manuscritos antigos, que eu acho que é um exemplo que nos faz pensar um pouco no efetivo cuidado que é preciso ter com o estabelecimento de um texto, mas também com a interpretação, com a análise, não é, de um texto filosófico, seja ele qual for, de que tempo provier. O exame desses manuscritos, ele exige procedimentos muito acurados até o estabelecimento dos textos, seja pelo manuseio e tratamento das materialidades, até uma questão da linguagem do texto antigo que muitas vezes dificulta a análise, dificulta a interpretação unívoca, né, de certas passagens. Nesse momento do texto, o autor também nos chama a atenção a respeito do grande valor, não é, da crítica filológica no exame das formas dos textos filosóficos, das suas variantes, dos escolhos que acompanham os manuscritos. Bom, mas vamos voltar ao centro da nossa aula de hoje. Como iniciar-se na investigação filosófica? Considerando esse momento da formação acadêmica inicial, essa iniciação se dá especialmente com a preparação de monografias que podem se originar de um tema, de um problema, de uma doutrina, de um autor, mesmo de um conceito. Assim também pode se originar um artigo filosófico que poderá ser submetido à revisão por pares de um dado periódico na área da filosofia e que pode, né, vir a ser publicado e contribuir com o desenvolvimento, então, o avanço do conhecimento a respeito do tema, a respeito do problema em questão, a respeito do problema considerado. E aqui, algo que não consta no texto, mas relativamente à questão das revistas, é importante que vocês saibam que podem realizar uma consulta de revistas, não é, na área da filosofia a partir da plataforma Sucupira. Como é que a gente faz isso? Eu vou deixar no tópico da aula dessa semana um passo a passo, um caminho para que vocês possam então experimentar, né, essa pesquisa, acessar a plataforma Sucupira, acessar o Qualiscapes, identificar a lista de revistas na área da filosofia para conhecer qual é o extrato da revista e ir então àqueles que ainda não dispõem dessa ferramenta e se inteirando dos periódicos na área da filosofia, quais é o sistema de classificação da produção científica nacional estipulado pela CAPES, que é usado para ranquear as revistas científicas da pós-graduação, inclusive as revistas nacionais. Então fica a sugestão para aqueles que ainda não utilizam a plataforma para que consultem. Há alguns requisitos básicos na preparação de uma escrita filosófica acadêmica e o cuidado com a seleção dos materiais, o cuidado com a seleção dos documentos, dos textos, dos artigos, de outros materiais que servirão de referência para a realização das investigações, das pesquisas, das escritas é indispensável. É claro que em condições ideais, o mais aconselhável seria que nós pudéssemos ter acesso aos textos originais
de um autor, não é? De um filósofo, ler os textos na sua língua original, na língua em que foram escritos pelo filósofo, pela filósofa, né, que nós vamos estudar. Isso, sobretudo, quando se trata de se especializar num autor, de se especializar numa autora, no pensamento, né, na produção de um autor, de uma autora. O que não ocorre necessariamente quando se trata de estudar certos problemas, certas doutrinas, certos temas. O que é imprescindível é que, ao selecionar os textos, nós nos asseguremos, então, de que estamos utilizando boas traduções, traduções já consolidadas, edições críticas nós podemos utilizar também, léxicos do autor, dicionários de filosofia, publicações atualizadas de fontes indexadas sobre o tema ou o problema em questão, enfim, tudo que possa contribuir, né, com a pesquisa, que enriqueça a aprendizagem do tema, que impulsione o desenvolvimento da pesquisa e que contribua com um bom resultado. Algumas vezes, inclusive, certos temas eles exigem que nós busquemos informações, conhecimentos suplementares que estão além, né, do campo filosófico, que excedem a filosofia. Há uma tentação comum na fase do levantamento e da revisão bibliográfica, que é o desejo, não é? O impulso de querer compor bibliografias completas do ponto de vista quantitativo. E isso, além de contraproducente, é muitas vezes impossível, dado o volume das fontes de informação e da literatura que circulam sobre um autor ou sobre um tema. Então, quando nós preparamos uma bibliografia de trabalho, né, um material que vai constar na nossa lista de referências, de documentos, ou seja, de livros, de artigos, de outros materiais quaisquer que nós selecionemos, sobre a qual nós vamos nos debruçar para elaborar os nossos textos, as nossas pesquisas, é útil fazer algumas perguntas. Que perguntas são essas? Perguntas muito básicas, muito elementares, tais quais: com que finalidade essa bibliografia está sendo organizada? Como essas referências me ajudam a pensar e a desenvolver o meu problema de pesquisa, o meu tema? Que tipos de material essa bibliografia inclui? Como esses materiais me possibilitam realizar a pesquisa, realizar as análises? Que critérios eu utilizei para selecionar o material? Então, é preciso, para realizar uma pesquisa, fazer essa revisão, esse levantamento bibliográfico, é preciso coletar os dados a serem pesquisados, e essa coleta já é um movimento de pesquisa, né? Ela não só nos dá suporte para a realização da pesquisa, como ela é também um movimento de pesquisa. Há diferentes tipos de bibliografia e é preciso que nós estejamos atentos quanto à composição das nossas bibliografias de trabalho. A bibliografia exaustiva é um tipo de bibliografia que busca incluir todos os trabalhos e documentos sobre o tema tratado. É claro que essa é uma forma bem específica de bibliografia e, nesse caso, os temas eles são bem restritos. Então, numa investigação filosófica, é preciso ter muito cuidado porque pode ser desfavorável e inconveniente essa modalidade específica de elaboração bibliográfica, né? Sobretudo em trabalhos de iniciação. Em contrapartida, um tipo de bibliografia seletiva, por exemplo, vai buscar incluir apenas certas obras, apenas certos documentos especialmente escolhidos com base em critérios estabelecidos de antemão pelo autor, pelo pesquisador e que podem, então, orientar melhor a pesquisa. Também ficarão disponíveis na aula de hoje, no ambiente do e-aula, alguns manuais da Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelecendo os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, também os requisitos para a apresentação de citações nesses documentos, bem como os elementos a serem incluídos em referências e a ordem dos elementos
das referências. Então vocês podem acessar esses materiais e guardá-los com vocês para que possam vir a consultá-los e ter sempre às mãos, não é, essas normativas para a elaboração dos seus textos e dos seus projetos. Por hoje ficamos por aqui, turma. Espero vocês na próxima aula para darmos seguimento às discussões, avançando o estudo relativo aos procedimentos e métodos de pesquisa. Uma boa semana a todas e a todos e até a próxima aula.